Bom, nós estamos fazendo o estudo do livro que é a Essência do Budismo, de Traleg Kyabgon Rinpoche. Nós estamos numa parte onde nós falamos das 6 paramitas, que é a conduta. As 6 paramitas é a conduta de vida dos budistas, né? Onde a gente observa isso. E onde é que nós paramos aqui? Não, já achei aqui. Bom, então, olha só, dando continuidade aqui ao estudo do livro do Traleg Kyabgon Rinpoche, que é a Essência do Budismo, nós paramos onde nós falamos, lemos e discutimos sobre as 6 paramitas, tá? E então, relembrando, generosidade, preceitos morais, paciência, vigor, meditação e sabedoria. Depois a gente falou dos obstáculos, né? Que a gente tem a meditação. A gente estava especificamente nas 2 últimas, né? Que é a meditação e no domingo passado a gente conversou sobre os obstáculos e os antídotos a esses obstáculos, os obstáculos da meditação. E hoje nós vamos falar sobre os 9 estágios da shamatha, ou do shiné, porque o shiné, que é a primeira meditação, a meditação básica que a gente faz dentro do retiro, ele é classificado em 9 estágios, 9 etapas, e é isso que a gente vai ler hoje. O texto desse Rinpoche está bem claro, ele escreve para ocidentais, então é maravilhoso. Então, os 9 estágios da shamatha. Os 5 obstáculos e os 8 antídotos estão relacionados aos 9 estágios da shamatha. Shamatha em sânscrito ou shiné em tibetano, tá? Então a shamatha, que é a meditação da tranquilidade ou do apaziguar a mente. O primeiro estágio denomina-se descansar a mente. No começo, estamos constantemente lutando com obstáculos, por um lado, e com a aplicação de antídotos pelo outro. Gradualmente, conseguimos descansar a mente por um breve período de tempo antes que obstáculos surjam e perturbem o estado meditativo. Devido à falta de experiência, talvez não consigamos aplicar eficazmente os antídotos, sendo difícil retornar ao objeto da meditação, ou ao objeto do foco. Fantasias, emoções e pensamentos podem nos dominar, dificultando a meditação. Mas, pelo esforço sistemático, chegaremos ao próximo estágio, denominado descanso prolongado. Nesse estágio, que é o segundo estágio, desenvolvemos uma maior capacidade de aplicar a plena atenção e a apercepção, de modo que, quando surgem os obstáculos, conseguimos retornar ao objeto da meditação em vez de sermos dominados por eles. Nos 2 primeiros estágios, a preguiça é o obstáculo predominante, caracterizado pela falta de interesse, de inclinação para a meditação ou de convicção sobre os benefícios da meditação.
Os meditadores devem constantemente observar essas coisas. Devemos refletir sobre nossas vidas e experiências de vida, sobre como sofremos por causa de pensamentos errôneos e distorcidos e de emoções negativas e conflitantes. Então, esses 2 primeiros estágios é aquilo que a gente aprendeu aqui no dia a dia da meditação básica, né? Que o primeiro é apaziguar a mente, né? É descansar a mente, prestando atenção na respiração, tá? Ou prestando atenção num foco, a gente usa pedrinha, usa um objeto, usa a figura de Buda, usa uma pintura, que é uma tanca, e a gente, focando, a gente esquece o passado, não pensa no futuro e traz a mente para o momento, na observação do objeto. Com isso, a gente faz com que a mente se assente no aqui e agora, tá? E o segundo estágio seria o chamado de descanso prolongado, é onde a gente consegue, mesmo com os pensamentos vindo e indo, e a gente não se apegando a eles, a gente consegue uma maior percepção do nosso objeto de meditação, do objeto que a gente escolheu como foco para essa meditação. O terceiro estágio da meditação, da tranquilidade, denomina-se descanso repetido da mente, às vezes traduzido como descanso semelhante ao remendo. Neste nível, não só utilizamos melhor a plena atenção, como também desenvolvemos habilidades para lidar com os grandes obstáculos de embotamento e agitação. Ser capaz de permanecer com o objeto da meditação é apenas o primeiro passo. Estar ciente dos obstáculos fundamentais do embotamento, agitação, é a habilidade desenvolvida aqui. Então, nesse terceiro estágio, o que a gente consegue? A gente consegue não só focar, não só estar ciente de que se está focando, mas ciente também dos obstáculos que vêm e saber lidar com eles. Ok? Vamos para o quarto estágio. O quarto estágio denomina-se descanso imediato. Assim que surge certo obstáculo, podemos retornar ao objeto da meditação mediante a plena atenção, ou detectar os obstáculos do embotamento e agitação mental sempre que ocorram. O nível de perturbação diminuiu sensivelmente. Então, no anterior, a gente conseguia observar os obstáculos, né, e saber lidar com eles. Havia um esforço ainda para lidar com ele. Nesse estágio, o nível de perturbação já diminui, os obstáculos diminuem. Eles aparecem, mas eles não obstruem tanto a meditação da gente. É o barulho lá fora, é o colega que tosse, é o que muda de posição, é uma campainha que toca, o barulho do carro, o barulho do ar-condicionado. Isso passa a não incomodar mais. Neste estágio, já não sofremos com o segundo obstáculo da desatenção, que é ser incapaz de retornar ao objeto da meditação. E, portanto, a prática da plena atenção foi mais ou menos dominada. A preguiça continua presente, bem como os outros obstáculos, mas formas grosseiras de agitação mental não surgem. E isso a gente observa no nosso dia a dia aqui, né? Na meditação que a gente faz pré essa leitura do livro, né? Que é o que acontece. Os obstáculos de embotamento e agitação mental podem se manifestar de formas grosseiras ou sutis. Os meditadores que alcançaram o quarto estágio conseguiram superar, além do obstáculo da desatenção, também parte do terceiro obstáculo, embotamento e agitação mental. O embotamento ou torpor, né, gente, ainda não foi atacado, mas certa parte da agitação foi superada.
particularmente em seus aspectos mais manifestos. Há uma necessidade crescente de cortar com a percepção, em vez da plena atenção. Precisamos estar mais alertas para detectar o obstáculo de embotamento e agitação mental, pois a plena atenção foi dominada e a desatenção deixou de ser um problema nesse estágio. Os meditadores precisam aplicar o antídoto da apercepção rigorosa e não precisam se preocupar com o excesso de aplicação. O quinto estágio é conhecido como disciplina vigorosa. Tendo sido alcançada a plena atenção, é maior a sensação de sossego e a mente não está agitada ou perturbada de forma desconfortável. No entanto, a literatura sobre meditação adverte que este estágio é muito perigoso. Tendo conseguido superar certo nível grosseiro de agitação mental, os meditadores podem se tornar complacentes ou sofrer de puro tédio, sem emoções ou pensamentos para ocupar a mente. Como não ocorre nenhuma agitação real, os meditadores podem tornar-se particularmente vulneráveis ao obstáculo do embotamento. Em vez de conseguir descansar em um estado de tranquilidade com clareza e lucidez, a mente pode ser totalmente privada da clareza. Sensações de tédio e de falta de interesse podem se manifestar enquanto o obstáculo da preguiça não tiver sido superado. Nesse estágio, é preciso muito cuidado com o obstáculo do embotamento, torpor ou estupor. Bom, aqui é autoexplicativo, Acho que não tem... O sexto estágio da meditação da tranquilidade denomina-se pacificador. Aqui, os meditadores conseguem lidar não apenas com um nível grosseiro de agitação mental, mas também com os obstáculos que se originam no embotamento, particularmente em sua forma mais grosseira. Formas sutis de embotamento ainda não foram superadas, porque este obstáculo costuma ser mais difícil de detectar do que a agitação mental. Tá. Então, a forma grosseira que ele fala aqui é aquela que os nossos 5 sentidos nos impõem, Obstáculos da visão, da audição, do tato, da postura, E as sutis são aquelas que a gente foca, apazigua a mente, mas a gente cai no torpor, Cai em não pensar em nada. E meditação não é não pensar em nada, não é um estado de torpor, é um constante exercício com a mente. O sétimo estágio da chamata ou Shiné é conhecido como perfeitamente pacificador. Neste nível, a preguiça ainda pode surgir de vez em quando, mas não apresenta grandes problemas porque a convicção está tão arraigada de que não somos seduzidos, está tão arraigada que não somos seduzidos pelas diferentes tendências da preguiça. Formas sutis de embotamento e agitação também podem continuar ocorrendo nesse estágio. É preciso continuar vigilante para não cair na aplicação excessiva. Quem medita longamente pode continuar usando antídotos por puro hábito, quando na verdade deveria estar usando formas sutis de apercepção para superar certos obstáculos. Como, por exemplo, em vez de aplicar a percepção deliberadamente, deveria exercitá-la de uma forma branda e mais distante. Os meditadores deveriam praticar a equanimidade e, gradualmente, tentar abandonar a ideia de achar que os obstáculos são ruins e seus antídotos são bons. Eles devem perceber que, pela prática de formas sutis de apercepção, é possível alcançar o estado de tranquilidade sem esforço e sem ter que aplicar conscientemente os antídotos pertinentes.
Por esse motivo, os mestres do passado sugeriram que aqui deve-se relaxar e tentar manter naturalmente um estado de tranquilidade em vez de aplicar vigorosamente os antídotos. Então, o que é? É não ir para os dois extremos, né? Nem relaxar demais, deixar a mente vagar, entrar em torpor, é você focar, perceber que a mente saiu fora do foco, trazê-la de volta, observar o que causou essa perturbação, aplicar os antídotos, os quais a gente já falou na leitura passada. Mas também, quando você aplica isso vigorosamente, isso também é um obstáculo. Então, na realidade, nada mais é do que você relaxar a mente, tá? E deixar que as coisas aconteçam naturalmente e deixá-las passar. Então, o pensamento veio, foi embora. Aí veio a falta de apercepção do foco, saiu fora, volta. Sem cobrar tanto, né? De uma forma mais suave, mas com disciplina. Você pode dar exemplo? Eu até posso, porque a gente falou na aula passada. Então, como a gente tem um textozinho ainda para terminar, eu vou terminar o texto e aí eu volto depois dos antídotos, dos obstáculos e dos antídotos à meditação, que isso foi o que a gente falou na vez passada, tá ok? Eu vou terminar aqui e aí eu volto depois para você, ok? O 8º estágio é a concentração total. Superamos todos os obstáculos, mesmo o fundamental de embotamento e agitação mental, nas formas grosseira e sutil, ou manifesta e velada. Não é mais preciso aplicar a percepção para permanecer em um estado de tranquilidade, porque os obstáculos não se apresentam mais. Um estado de concentração foi atingido. A meditação tornou-se algo natural, uma forma de ser, e não algo que precisa ser criado, repelindo-se os obstáculos pela aplicação dos antídotos. O 9º e último estágio denomina-se descansar em equilíbrio, que é mais ou menos a culminação da prática shamatha ou chinê, e que leva ao completo domínio da flexibilidade de corpo e mente. Bom, então, o que é isso? Fazendo um resumão, são 9 estágios que a gente adquire através do chinê, onde a gente começa tendo que observar o nosso foco, trazer a mente sempre para o foco. A gente ainda é perturbado pelos obstáculos externos ou internos, tá? Depois a gente fica consciente desses obstáculos, aplica os antídotos a eles, e num outro estágio a gente adquire uma tranquilidade, onde os obstáculos estão presentes, mas eles já não mais nos incomodam, ok? Então, com isso, a gente termina o capítulo 8, tá? E nós vamos deixar o início do capítulo 9 para a próxima oportunidade, ok?